Salomão, livro de Eclesiastes, e o tema dessa noite é: não se acostume com o mal. Porque se existe uma coisa que nós corremos o risco, nós brasileiros, é nos acostumarmos com o mal. De tanto mal que nós assistimos todo dia, ouvimos todo dia, contemplamos todo dia, de tamanha impunidade que vemos em todas as esferas e escalões, há um risco real de nos acostumarmos com tudo isso, de acharmos tudo isso absolutamente normal, aceitável. O conselho de Salomão para viver bem nesse texto é: não se acostume com o mal. A pergunta é: como? E a resposta é dada por Salomão. Então eu convido você a abrir o livro dele, Eclesiastes capítulo 8. Eu vou ler o verso 11 em diante, onde Salomão diz para nós: a sentença contra a maldade demora muito a ser pronunciada, por isso o povo se acostuma a conviver com homicídios. Mesmo que o perverso pratique o mal e repita isso 100 vezes em sua vida longa e aparentemente tranquila, eu ainda estou convencido de que a boa vida está reservada para a pessoa que teme a Deus e vive de forma reverente na sua presença, e que o perverso nunca terá uma boa vida. Não importa quantos dias ele venha a viver, todos esses dias serão vazios e sem graça, como uma sombra, porque ele não teme a Deus. É interessante Salomão dizer que a sentença contra a maldade demora muito a chegar. E porque demora muito a chegar, o povo se acostuma. Por que a gente se acostuma com o mal? Porque a justiça tarda, porque a justiça demora, porque a justiça é lenta, porque a justiça não é feita, e o povo se acostuma. Mas Salomão diz que mesmo que o perverso pratique o mal 100 vezes, ele nunca terá uma vida boa. E ele diz: quem é que pode ter uma vida boa? Aquele que tem uma vida boa é aquele que vive de forma reverente na presença de Deus. E eu queria ilustrar isso nessa noite, mas eu queria pedir que antes você prepare seu estômago, porque as cenas que você vai ver podem fazer mal. Fernando, apaga pra gente, por favor. Na manhã de hoje, o Instituto Lula, foi lá realizar essa entrevista. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, abre aspas, abre aquelas aspas enormes, não tem uma viva alma mais honesta do que ele nesse país. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não bate a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mais traduzido. Haverá um momento em que esse país vai reconhecer que esse processo de corrupção ele só existe na magnitude que existe porque o governo criou todas as condições para que nada fosse jogado embaixo do tapete nesse país. Então eu acho que um dia a Dilma será enaltecida nesse país pelo que ela criou de condições, pelo que nesses 12 anos nós fizemos para permitir que nesse país todos saibam que tem que andar na linha. Se não andar na linha e errar, terá que ser punido, e vale do mais humilde brasileiro ao mais alto escalão brasileiro. Você pode dar risada se você quiser, fique à vontade, E pode ir ao banheiro se for o caso.
Queridos, a palavra de Salomão nessa noite é: não se acostume com o mal. Por mais que o mal tenha vez e voz, como tem. Por mais que ele prevaleça, por mais que ele se repita, por menos punido que ele seja, não se acostume com ele. E quando eu falo de maldade, eu não estou falando só da política, estou falando de todas formas de maldade. A maldade será má sempre. Não importa se aqueles que a praticam se safam, se escapam das suas atitudes. Ela sempre é má. Em contraste, Salomão fala da boa vida. A boa vida é a vida tranquila, calma, feliz, sossegada. A boa vida, sossegada e feliz, só está reservada por um tipo de pessoa: para aqueles que fazem bem porque amam a Deus. Essa gente terá uma vida boa, porque eles amam a Deus e por amarem Deus fazem o bem. Essa aí é a máxima de Salomão. Você lembra da máxima do Rui Barbosa? Rui Barbosa disse certa vez: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa tinha razão, com uma exceção. Nós não podemos achar que um dia o íntegro perderá sua integridade só por não ver mais integridade ao seu redor. Nós não podemos acreditar e dar credibilidade a Rui Barbosa nesse aspecto. Porque não tem justiça, eu me torno injusto então. Porque todo mundo é desonesto, eu também vou fazer a mesma coisa. A boa vida, Salomão diz, está ligada inseparavelmente ao amor a Deus. O Salmo 1, ele diz: bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, porque tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às águas, cujas folhas sempre ficam verdes, no tempo devido dá o seu fruto, e tudo que faz prosperará. Essa é a vida boa. Então a vida boa, no conceito de Salomão, está condicionada à amizade com o bem. Quem quer viver bem tem que ter amizade com o bem, em todas as suas manifestações. O que nós não podemos nos dar o direito é nos acomodarmos ao mal, de tanto vê-lo se repetir todo dia à nossa volta. Queridos, nós não podemos dar crédito, nem hoje imitar, que lá atrás o ministro da propaganda do Hitler, Goebbels, disse, e ele disse uma frase que passou para o mundo da propaganda e marketing. Para que as pessoas acreditem em uma mentira é muito fácil. Basta repeti-la vez após vez, após vez, após vez. Aí a mentira vira verdade. Mas o que é desfrutar de uma boa vida e como chegar a desfrutar de uma boa vida? Salomão dá 3 pistas para a gente, baseadas no protesto. Queridos, nós somos conhecidos como protestantes, não é? É por isso que eu não uso o nome evangélico, e sim protestante. Porque você vai saber daqui a pouco porque o protestante foi chamado de protestante. Porque acima de tudo ele é um protestador. Porque acima de tudo ele protesta contra o mal.
ele protesta contra aquilo que Deus condena, ele protesta contra aquilo que desagrada a Deus, tudo que é injustiça, tudo aquilo que faz mal ao outro. Então a primeira dica de Salomão nessa noite, para você ter uma boa vida, é protestar contra o mal através de uma vida íntegra. Eu só posso protestar contra o mal tendo uma vida diferente do mal, uma vida íntegra. Salomão diz assim: a sentença contra a maldade demora a ser pronunciada, por isso o povo se acostuma com homicídios. Por isso que tanta gente se acostuma a ver assassinatos e não sente mais nada, porque não são punidos. O mal não é punido na mesma hora, muitas vezes, no exato instante que acontece. E daí, quando a justiça demora, quando ela tarda, nós sofremos de uma sensação de impunidade generalizada. Achamos que de fato não há justiça, de que não vale a pena a correção, não vale a pena a honestidade, não vale a pena a lisura, quando aqueles que estão acima do cidadão comum estão sentados na cadeira do poder se locupletam dele, tirando vantagens para si. Por isso que Paulo faz para nós um questionamento da cultura e diz que a gente tem que questionar essa cultura. Ele diz em Romanos 12 assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Paulo propõe é que questionemos a cultura da maldade, em todas as suas formas, não importa por quem seja a maldade praticada. Não se amolde à maldade, proteste contra, e mude a sua maneira de pensar, de se acostumar com aquilo que não é bom, de se acomodar com aquilo que não é bom, de se amoldar aquilo que não é bom. Então, se aqueles que dão o exemplo, ou que devem ser o exemplo, nos altos escalões não dão exemplo, não mudam, nós devemos mudar. E como é que nós devemos mudar? O nosso protesto é a nossa integridade. Que a nossa integridade seja o nosso protesto contra eles. A nossa maneira de pensar precisa ser reformulada, para nós afirmarmos para nós próprios que o certo é certo, mesmo que pouca gente o faça. O nosso protesto será esse: que o mal é mal, mesmo que muitos o pratiquem; que a honra é o melhor caminho, mesmo que grande parte das pessoas viva na desonra. A melhor maneira de protestar contra o mal é vivendo em integridade, é não embarcando na mesma onda. Então, não se acostumar com a maldade é um exercício demorado, difícil, mas necessário, de protesto. Daí que veio o nome protestante. Por que nós recebemos o nome protestante? Bom, Martinho Lutero, que foi um dos grandes nomes da reforma protestante, que era um sacerdote católico romano na Alemanha, certa vez começou a pensar a respeito das indulgências, dos perdões papais, que eram documentos escritos à mão com o selo papal, em cujo documento se garantia que a pessoa, seu parente, que havia morrido, sairia do purgatório direto para o céu se você doasse uma certa quantia em dinheiro para a igreja. Você compraria, portanto, aquele documento chamado indulgência ou perdão,
E no documento se escrevia que a partir daquele instante o seu parente, cujo destino eterno você não sabia se foi para baixo ou para cima, sairia do purgatório e ia diretamente para o céu. O grande responsável pela divulgação das indulgências, cujo nome me foge, costumava afirmar o seguinte: no momento que a moeda cai no gasofilácio, a alma sai do purgatório para o céu. Lutero começou a pensar a respeito disso. E um dia, ele, na biblioteca de onde ele vivia, achou um exemplar da Bíblia. Abriu ao acaso em Romanos, capítulo 1, verso 16, onde está escrito: o justo viverá pela fé, porque a graça de Deus é revelada no Evangelho de fé em fé. Então ele descobriu que para ser salvo não era preciso pagar, era preciso crer no sacrifício de Jesus na cruz. E todo aquele que cresce no sacrifício de Jesus na cruz tinha perdão de qualquer pecado que tivesse cometido antes ou depois. Mas era necessário crer em Cristo e não pagar nada. Lutero então ele começa a escrever aquilo que foi chamado as 95 fórmulas ou teses contra a indulgência. O detalhe é que Lutero não pregou contra o Papa, não pregou contra a Igreja Católica, não queria sair da Igreja Católica, não queria fundar uma nova igreja. O seu protesto foi contra a venda da salvação, já que a salvação é pela graça, pela fé em Cristo. E o seu protesto, já que ele não era ouvido, foi pegar esse monte de papel, 95 teses, ir até a capela de Wittenberg, na Alemanha, e pregar na porta da capela essas 95 teses. Isso chamou a atenção de todas as pessoas, chamou a atenção do Papa. O seu documento foi queimado, e todos os seus livros queimados. Lutero foi imediatamente excomungado, expulso da Igreja Católica, ameaçado de morte e salvo por um príncipe europeu que o abrigou no seu castelo. E aí começou a Reforma Protestante, que era o retorno à Escritura e não ao dogma da Igreja. A Escritura é a palavra de Deus e, como tal, é a norma de vida de qualquer pessoa, e não o que a Igreja diz. Isso é protesto. Por essa razão é que nós recebemos o nome protestante. Só que, infelizmente, a gente anda protestando hoje um pouco. Os protestantes andam engolindo tudo e protestando nada. Tudo que é mal, é errado, eles andam engolindo. E protesto que é bom, nada. Queridos, o protesto é uma forma pacífica, ordeira, justa e digna de frear o avanço do mal, seja no círculo menor, seja na ação ou na nação. O Luther King dizia que quando aqueles que sabem fazer o bem não fazem, se calam, os que fazem o mal prevalecem. É por isso que o mal prevalece, porque quem sabe fazer o que é bem, quem sabe fazer o que é bom, faz, se omite, não protesta. E como é que nós protestamos, portanto? Vivendo uma vida de integridade. Por isso que Paulo diz: não se amolde ao padrão deste século, mas se transforme pela renovação da sua mente. A primeira maneira de protestar contra o mal é viver de maneira diferente dele. Ou seja, se alguém te fez mal, não pague a maldade de quem te fez mal na mesma moeda. Não se vingue de quem fez o mal a você, porque o próprio mal punirá a pessoa que fez o mal. Baseado na afirmação de Paulo: tudo que o homem semear, isso também se fará. A segunda verdade
que Salomão ensina é essa: proteste contra o mal, deixando um legado para os outros. Olha o que Salomão diz: a boa vida está reservada para a pessoa que teme a Deus e vive de forma reverente na sua presença. Deixa eu falar para você esse conceito explorado por Salomão de boa vida, porque uma coisa é o que Salomão está dizendo e uma coisa é o que você está entendendo quando eu falo de boa vida. Quando a gente fala que o sujeito tem uma boa vida, a gente está pensando num tipo de situação econômica, financeira, familiar, etc. O sujeito que tem uma boa vida tem a casa na praia, tem o carro do ano, não lhe falta dinheiro, viaja para a Europa na hora que ele quiser. E você tem uma vida boa, no nosso conceito. Quando Salomão fala de vida boa, ele não está se referindo a isso. Não está ligado a dinheiro, não está ligado a posse, não está ligado a coisas, nem patrimônio, nem renda. A vida boa, ela é construída a partir do bem maior, cujo tesouro é Deus. Jesus uma vez contou uma parábola dizendo que um homem, negociante de pérolas, que tinha muitas pérolas, um dia encontrou uma pérola muito mais valiosa do que todas as outras que ele tinha. Ele pegou todas as suas pérolas e trocou por aquela única. Ele diz: o Evangelho é essa pérola preciosíssima, pela qual você abre mão de qualquer coisa. Tal é o valor do Evangelho. Isso é vida boa. É viver o Evangelho, que é o maior tesouro e o mais valioso deles. Então não importa a quantidade de valores que nós carregamos, não importa a quantidade de bens que nós possuímos, porque isso até aquele que não teme a Deus possui. Salomão, numa outra passagem de Eclesiastes, diz que no dia da morte o rico morre do mesmo jeito que o pobre. Os dois vão para debaixo da terra do mesmo jeito. Nisso eles são exatamente iguais. Tudo se acaba aqui. Tudo se acaba aqui. Menos uma coisa: o legado que você construiu. Se você construiu um legado, se não, você será esquecido para sempre da memória das pessoas. O que é construir um legado? É você construir algo que fique para alguém como exemplo, modelo de inspiração. Quando a sua vida serve de alguma maneira de inspiração para alguém, de motivo de se aproximar de Deus, de motivo de voltar-se a Deus e aprender de Deus. E se o legado que você construiu aqui abençoou mais vidas e fez mais pessoas se aproximarem de Deus, então é possível dizer que você teve uma boa vida. Se você deixou um legado aqui, essas pessoas um dia terão saudade de você. Você teve uma boa vida. A sua vida teve então sentido, relevância, importância, teve valor. Mas se você viveu só para você mesmo, não tocou a história de mais ninguém, não marcou a história de mais ninguém, sua vida só ocupou um espaço na terra, mas você não vai deixar saudades. Eu já fiz centenas de velórios na minha vida em 26 anos de pastorado. E as coisas mais tristes que eu já ouvi em velório é quando pessoas sussurram no cantinho: já foi tarde. A pior coisa que eu acho que alguém pode ouvir quando morre, porque de fato não vai ouvir mesmo, mas se pudesse ouvir, ficaria muito triste, é essa frase: já foi tarde, demorou, estava na hora extra,
Eu já ouvi isso centenas de vezes. Eu gosto muito do filósofo Mário Sérgio Cortella. Cortella faz uma definição do que é ser importante. Eu acho que você conhece. Ser importante não é você ocupar um determinado posto numa repartição pública, onde todos devem se curvar às suas ordens. Ser importante não é você se destacar em algum esporte. Ser importante não é você sair nas páginas do jornal Cidade no final de semana, aos domingos. Para o Cortella, ser importante é importar o outro para dentro da sua vida. Eu importo você para dentro de mim. Aí você é importante. Quando eu te importei, te trouxe aqui para dentro. Ser importante acontece então quando o seu exemplo é copiado pelos outros. O seu bom exemplo é imitado, como foi de Jesus. Porque as pessoas te importaram para dentro delas. Em algum sentido, você importou as outras pessoas para dentro de você. Você lembra daquela história que Jesus conta do rico e do Lázaro? O Lázaro que vivia comendo migalhas na porta do rico. Os dois morreram. O rico vai para o inferno, o Lázaro vai para o céu. O que me chama a atenção na parábola é que o rico não tem nome, o Lázaro tem. Para você ver como é que as coisas na nossa sociedade são invertidas, né? Porque a coisa mais importante na vida de uma pessoa é ela ser chamada pelo próprio nome. A pior coisa que tem é a pessoa ser chamada pelo seu título. Eu não gosto muito de ser chamado de pastor, porque parece que pastor não é gente. Eu tenho nome, e eu gosto do meu nome. Você também. Eu acho que ninguém se dirige a você dizendo: fulano, engenheiro, doutora médica, senhor juiz, senhor delegado. Você tem um nome. E a coisa que mais importa é o nome. Na parábola, porém, o rico é chamado de rico, mas o pobre tem nome, se chama Lázaro. O rico deixa uma riqueza aqui, só que o Lázaro deixa um nome, e um legado, e um exemplo, e uma lição a seguir. E é isso que de fato conta. O Eugene Peterson diz que Lázaro é o homem invisível aos olhos sociais. Ninguém o vê, ninguém se compadece dele, ninguém o ajuda, ele come migalhas. O Lázaro, ele faz parte daquela gentinha que nós queremos manter longe da nossa vista, daquela gentinha que a gente coloca em asilos, daquela gentinha que a gente interna em casa de recuperação, daquela gentinha que a gente dá uma moeda para que saia do nosso caminho. Lázaros são assim, são aquelas pessoas invisíveis. E a gente pensa que ter uma boa vida é não ser incomodado por essa gentinha que incomoda. Mas quando Jesus fala do dia do julgamento, você lembra de Mateus? Ele define os importantes, ele define os salvos, ele define os bons, que viveram bem, que deixaram um legado, como aquela gente que não se desviou da gentinha, mas que viram na gentinha ele. Eu tive fome, me deram de comer. Eu tive sede, me deram de beber. Eu era forasteiro, me hospedaram. Eu estava sem roupa, me vestiram.
Eu estava doente, foram me visitar. Eu estava preso, foram me ver. Viram no outro Jesus. Ajudaram, amaram, compartilharam, doaram. Ter uma boa vida, queridos, é não passar longe